Na última sexta-feira, uma garota de apenas 15 anos foi encontrada sem vida no município de Hortolândia, lá em São Paulo, depois de ter sido brutalmente assassinada, aparentemente por causa de ciúmes. Trocamos de sapato, agora ela tá com medo. Meu Deus do céu, Nicole, vai quebrar a perna doida. Eu tô com a papete dela, que é bem confortável. Da hora. Tô gravando esse vídeo a pedido da prima da Nicole pra que esse caso não seja esquecido e também pra conscientizar os pais de crianças e adolescentes. Essa daqui é a Nicole Polgeri e ela só tinha 15 anos quando tudo aconteceu. A Nicole era uma garota linda, muito animada, ela amava desenhar, assistir filmes. Ela fazia maquiagens maravilhosas e o sonho dela era ser piloto de avião. Inclusive, ela já tava pesquisando bastante sobre isso e ela sempre falava tudo pra sua família. A Nicole já tinha morado em Hortolândia junto com a sua família, inclusive onde o avô dela morava e alguns tios também. E foi lá que na escola ela acabou conhecendo um garoto chamado Henrique, com quem ela começou um namoro de criança. Mas depois de um tempo ela acabou se mudando junto com seus pais pro interior de São Paulo, lá em Mococa, e nessa época eles já não estavam mais juntos. Então os anos foram passando, eles acabaram crescendo e no início desse ano de 2025 os dois começaram a namorar novamente, dessa vez à distância. E agora nessas férias de julho a Nicole estava muito animada porque novamente ela ia voltar pro Hortolândia pra passar as férias junto com seu avô que ainda morava lá. E ela decidiu que nos primeiros dias dessas férias ela ia ficar um pouco na casa do seu namorado. Só que acontece que era pra ela voltar pra casa do seu avô no dia 14 de julho, na segunda-feira, e ela não voltou. Aquilo era um pouco estranho, então todo mundo tentou entrar em contato com a Nicole pra saber o que estava acontecendo e ela simplesmente não respondeu ninguém. E aí eles já foram falar com a polícia. A família dela entrou em contato com esse suposto namorado da Nicole chamado Henrique e ele disse que não sabia onde ela estava porque eles nem estavam mais juntos já fazia uma semana. No caso, eles realmente tinham terminado. Então uma tia da Nicole pediu pra ele o endereço da casa dele, pra ela ir até lá pra eles conversarem, e ele passou o endereço errado, então quando ela chegou lá não tinha ninguém. Até a notícia do desaparecimento da Nicole começar a circular em todas as mídias, o Henrique continuava bem ativo nas redes sociais, inclusive republicando vários vídeos aqui no TikTok, mas aí um dia ele simplesmente sumiu. Então durante as buscas pelo adolescente, o corpo da Nicole foi finalmente encontrado nessa sexta-feira por um cão farejador e infelizmente ela estava já sem vida. A situação do corpo era horrível e claramente ela tinha sido assassinada, a Nicole tinha sido esquartejada. Ou seja, algumas partes do corpo dela tinham sido removidas. Foi até difícil de reconhecer ela pelo estado que ela tava e também pelo rosto dela tá irreconhecível. E aparentemente os assassinos tinham tentado simular uma execução por facção. Até porque em uma parte do corpo dela tinha sido escrito um nome de uma facção. Mas ontem mesmo, os principais suspeitos desse crime foram encontrados e presos, e eles inclusive admitiram terem feito isso. Os dois suspeitos são adolescentes menores de idade, que é o Henrique e a atual namorada dele. E pelo que parece, o Henrique teria atraído a Nicole pra poder tirar a vida dela, pra provar pra aquela outra menina que ele gostava dela. Porque essa outra menina dizia que não gostava da Nicole. O pai da Nicole chegou a fazer um comentário muito triste, dizendo que ele aconselha que todos os pais fiquem muito de olho nos seus filhos e sejam até chatos com isso, pra ter sempre certeza quem são as pessoas que estão saindo com seus filhos e o que eles estão fazendo na internet. E obviamente nada disso foi culpa dele, mas como pai, infelizmente ele acaba se sentindo culpado. Ah, mas esse pai é muito seco, ele nem chorou, nem sai lágrimas. Ah não, mulher, para, pelo amor de Deus. Sabemos, né, que numa linha de investigação muitas pessoas têm que ser investigadas, mas suspeitar desse pai que tá sofrendo em silêncio, ai, já é demais. É um choque muito forte, o homem tá em choque. E quem garante que ele não chora? Pelo visto, esse povo que anda julgando o pai da Vitória deve acompanhar ele todos os dias até na hora dele dormir. Porque minha filha antes estava julgando a amiga dela, agora é o pai, daqui a pouco vai ser a mãe, porque a mãe chora demais. E agora a polícia trata o pai como suspeito por causa de um comportamento muito estranho. Porque após o falecimento da Vitória, o pai entrou em contradição. Segundo a investigação, o pai teria entrado em contato com o prefeito de Cajamar pedindo um terreno. Eu, sinceramente, gente, não vejo o pai de Vitória como suspeito. E coitado desse homem, já é o segundo filho que ele perde, ele quer ir embora dali de uma vez. Imagina o sofrimento desse homem vivendo num lugar todos os dias aonde tirar a vida dos dois filhos dele. Uma menina de 11 anos que estava desaparecida foi encontrada morta, com sinais de violência. Um adolescente de 16 anos foi detido como principal suspeito do crime. Essa é a Suzana da Rocha Silva e ela tinha 11 anos quando desapareceu após sair de casa para ir para a igreja no dia 18 de setembro de 2022. De acordo com a tia da Suzana, ela saiu de casa por volta das 18 horas, só que ela não chegou até a igreja. Então eles ainda não sabiam que ela estava desaparecida, mas aí deu o horário dela voltar para casa e como ela não voltou, seus familiares ficaram desesperados e começaram a busca por ela. A mãe de Suzana tentou inúmeras vezes ligar para a filha, só que a ligação não completava, então os vizinhos e os familiares fizeram um mutirão e juntamente com a polícia eles saíram em busca da garota, mas sem sucesso.
Eles analisaram as imagens de uma câmera de segurança que ficava em uma rua onde a Suzane deveria passar, só que ela não passa nessa rua e ao invés de ver ela, eles veem um carro preto passando 2 vezes, indo e voltando. Algumas testemunhas relataram que viram ela conversando no caminho com algumas pessoas e depois viram ela entrando nesse carro preto. Mas infelizmente, um dia após o desaparecimento da Suzana, o corpo dela foi encontrado em uma estrada com sinais de violência. Com as investigações, a polícia chegou a um adolescente de 16 anos. A princípio, ele negou tudo, mas depois ele acabou confessando. O adolescente, que não teve o nome revelado, disse que viu a Suzane indo para a igreja e aí ele abordou ela, parou o carro, ofereceu uma carona e ela entrou no carro dele de livre e espontânea vontade. Então ele dirigiu 17 quilômetros até chegar em uma região de mata, onde ele violou a Suzane sexualmente e depois tirou a vida dela por estrangulamento. Ele não falou sobre a motivação do crime, porém a polícia encontrou mensagens trocadas entre eles, então significa que a Suzane conhecia ele. O adolescente foi preso no final do ano passado e está à disposição da justiça. Diogo Jota e seu irmão André Silva morreram em um acidente de carro. Em menos de um dia tem gente divulgando suposta foto do acidente no ML, que pra mim é uma completa falta de respeito. Diogo Jota, jogador do Liverpool, e André Silva, jogador do Penafiel, acabaram sofrendo um acidente terrível de carro. Infelizmente ambos não sobreviveram, já que os dois estavam em uma Lamborghini lá em Zamora, na Espanha. No meio do seu trajeto, a polícia acredita que um dos pneus acabou furando, fazendo que o carro batesse e perdesse o controle. E como o carro foi jogado para fora da estrada, acabou explodindo. Infelizmente, os dois irmãos acabaram morrendo na hora. E obviamente essas imagens que estão circulando por aí eu não posso nem falar aqui no meu perfil, porque é uma falta de respeito com as vítimas e os familiares. Mas alguns perfis dark estão simplesmente divulgando a foto do Diogo Jota e seu irmão André Silva aqui na Foiô para qualquer um ver. Ele não se sabe quem divulgou isso, mas a pessoa que realmente fez isso não tem um pingo de empatia. Eu espero sinceramente que a família dos dois irmãos consiga superar esse momento difícil. Diogo Jota e seu irmão André Silva foram grandes jogadores. É muito triste saber que no auge da sua carreira tiveram um fim tão terrível como esse. Vazaram fotos do jogador do Liverpool que perdeu a vida num acidente de carro. O Diogo Jota estava dentro da Lamborghini junto com o irmão dele de 26 anos e a desconfiança é que uma roda estourou e isso fez com que o carro saísse da via e aí acabou pegando fogo e destruiu o carro completamente. Só que o Diego também ficou irreconhecível e agora estão divulgando as imagens dele que algum sem noção tirou e está espalhando. Mas o pior de tudo é isso aqui. Tem 2 semanas que o Diogo se casou e esse foi o último post dele na rede vizinha. É um videozinho dele comemorando o dia mais feliz da vida dele, que foi o casamento com a esposa que ele deixou. A vida é um sopro. E segue pra mais. Beijos!